Pessoal, boa noite. A gente está aqui para o nosso primeiro Teologia Possível. E é um prazer receber você, Michel, Obrigado. Que a igreja já conhece, mas a gente está aqui. Vamos apresentar novamente o Michel para você que chegou agora. O Michel é pastor da Comunidade da Cruz, está sempre aqui com a gente. E a gente tem nesse projeto, Michel, assim, o intuito de trazer um pouco da teologia para os jovens como uma forma mais leve, de entender que teologia está em várias outras coisas e que não é um bicho de 7 cabeças. Bom, espero que eu esteja certa. Verdade. Nessa colocação. E hoje, assim, a gente escolheu a música Anjos, do Rapa, para tratar desse tema. Assim, a gente pensou nessa música porque, primeiro, começa com uma polêmica pela própria banda em si, né? Não é uma banda, assim, do mundo evangélico, que a gente... Pelo contrário, a gente evangélico até tem ali algumas críticas, né, às posturas da banda, as ideologias e tal. Mas foi uma música feita com algumas características que a gente entende ali da nossa teologia protestante. Enfim, é isso que a gente vai conversar aqui um pouco. Então, para começar, Michel, eu queria entender o seguinte, assim, teologia é o estudo, a ciência que estuda Deus, né? Sim. Deus, a relação de Deus com a natureza, com o universo, com a gente. Teologia está em tudo? É para todos ou teologia é só para quem estuda muito e é um conceito difícil? Teologia para todos, inclusive para os ateus, porque o homem é um ser religioso, então o homem é um ser teológico, sempre. O homem pensa teologia, mesmo que ele não seja cristão, mesmo que ele não seja religioso, mesmo que ele não seja um teólogo, né? O homem pensa Deus o tempo inteiro, não tem jeito, né? Mesmo que seja negando Deus, mas ele está pensando a divindade. Isso é teologia. Existe teologia mais saudável e teologia menos saudável, mais assertiva, de acordo com o que a gente acredita ser assertivo, que é a palavra de Deus, e menos assertiva. Mas todo ser humano, né, cristão ou não, é um teólogo. Eu esqueci aqui de falar no início, mas você que está aí acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, você pode colocar sua pergunta aí no chat, que a gente vai tentar contemplar aqui, fazer um bate-bola aqui com o Michel. Então, assim, você reconhece que tem gente que fala de Deus fora dos arraiais evangélicos, assim, fora desse nosso cotidiano gospel? Sim, reconheço que fala, e alguns falam muito bem, muito bem. Eu tenho alguns teólogos preferidos que não são teólogos, né? Mas é impressionante como eles conseguem descrever Deus e a teologia para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de um professor de filosofia na PUC de São Paulo, chamado Luiz Felipe Pondé. Ele é professor de teologia, né? Ele é professor de filosofia e teologia na PUC de São Paulo. Ele escreveu um livro, Contra um Mundo Melhor. O nome do livro é esse, Contra um Mundo Melhor. E o melhor comentário do livro de Jó que eu já li na minha vida é o penúltimo capítulo desse livro, né? Ele mesmo é ateu. O Pondé é ateu, ele diz isso. Ele diz: se eu tivesse alguma religião, seria cristã, porque é a religião mais bonita e complexa que eu conheço. Eu tenho todas as convicções da beleza do cristianismo, eu só não possuo, ele diz, as 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais são amor, fé e esperança, né? Então é muito interessante ver como um sujeito pode ter uma visão de mundo, e a visão de mundo dele é muito cristã. A gente chama isso de cosmovisão cristã, a visão de mundo dele, né? Então a cosmovisão dele é muito cristã, a visão da Bíblia dele é irrepreensível, né? Mas na sua prática pessoal de espiritualidade ele diz: eu não tenho as 3 virtudes teologais, eu não tenho amor, fé e esperança. E é estranho que ele não tenha, uma vez que ele tem uma visão tão bonita do cristianismo. É um excelente teólogo para mim, que não é cristão, né? Ele mesmo se diz ateu, mas quando ele pensa a teologia de forma livre, ele é muito genial, né? E existem tantas outras coisas, né, que são bonitas e que os autores da frase, da música, da ideia, eles nem tinham a intenção de falar, de fazer teologia, mas estão fazendo teologia, né? Pelo menos para quem tem uma percepção, né? Eu acabo olhando para tudo meio que de forma teológica, né? É muito interessante. Então, quais os links que você traria para a gente dessa música com a nossa teologia protestante? Então, João Calvino, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Ou seja, quando um médico descobre, ou um cientista descobre uma cura de uma doença, um remédio,
quando ele desenvolve uma tecnologia que faz bem para o homem. Ele descobre uma verdade sobre a vida, é verdade divina. Ou seja, a teologia, ou mesmo Deus, ele não é patrimônio nosso, né? A gente não tem a patente da teologia para dizer quem pode e quem não pode fazer teologia, né? A gente tem a pretensão de dizer quem faz boa teologia e faz teologia ruim, se a gente tem uma visão da Bíblia minimamente saudável, né? Mas a gente não tem a patente de Deus. Sendo todo homem um ser religioso, portanto pensante e teólogo, é óbvio, e toda verdade é verdade de Deus, a gente vai encontrar a verdade na boca de muitos ateus. A gente vai encontrar a verdade na boca de muitas pessoas, como Rapa, se eu não me engano, ele é macumbeiro, espírita, alguma coisa assim, né? A gente vai encontrar. Na cosmovisão cristã, na matéria de teologia chamada cosmovisão reformada, chama-se, quando um não cristão fala alguma verdade cristã, chama-se isso de momento de verdade. Então aquele sujeito tem um momento de verdade, né? Então a gente encontra muitos momentos de verdade na boca e no pensamento de muitas pessoas que não professam a fé cristã, né? Essa música, por exemplo, do Rapa, aliás, o Rapa é uma banda maravilhosa, eu mesmo gosto muito, né? Essa música, ela é repleta de teologia, e eu não tenho dúvida de que ela é repleta de teologia cristã, né? Ele tem até porque o brasileiro, ele foi muito influenciado pelo cristianismo, é óbvio, a nossa cultura é uma cultura cristã. O Brasil é o maior país católico do mundo, né? E é o maior país pentecostal do mundo. Então, o maior número de evangélicos pentecostais estão no Brasil e o maior número de católicos está no Brasil. Portanto, e nós somos, né? Então, o Brasil é predominantemente cristão. É impossível que um brasileiro não tenha sido influenciado pelas verdades cristãs, né? E na música do Rapa, ele reflete muito bem isso. Muito dessa nossa mistura, né? Dessa mistura de religiões, de crenças, né? A gente faz aquele balaio de gato, mas no final você consegue tirar muita coisa boa. Volte a brilhar, um vinho, um pão e uma reza, uma lua, um sol, sua vida de portas abertas. Eu diria que é uma menção clara à ceia do Senhor. Estou certa ou estou errada? Sem dúvida, né? O pão, o vinho, uma reza, a lua e o sol, eu imagino que ele esteja, ou é um sincretismo religioso, onde ele está pegando aqui elementos da natureza e compondo, ou é uma licença poética, ele está falando que está ceando debaixo da lua e do sol, alguma coisa assim, né? É uma menção clara à Santa Ceia, né? A presença de Cristo, e o que me chama a atenção também é a esperança que ele tem, né? Você pode ler de novo essa parte? Volte a brilhar, um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. Olha só, a sua vida, portas abertas, é um convite a entrar, a vir. Ele diz, volte a brilhar, volte a brilhar. Tem uma outra música também, que é do Nordeste, que fala, para mim é claro ele falando da segunda vinda de Cristo. Vocês lembram qual é? Me fugiu agora, me fugiu, uma pena, é do Alceu Valença, a voz, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Poxa, Anunciação, o nome da música. É Anunciação, né? Ela canta esperança, ela canta, né, bondade, enfim, é maravilhoso, a gente vê isso o tempo inteiro. Não, e a música do Rapa, ela começa com ele, ó Lorde, né? Ele já começa quase que numa invocação ali, numa convocação, né? O Rapa, ele tem muita influência do Bob Marley, né? Eu não sei se vocês sabem, eu me converti por causa do Bob Marley. O Bob Marley, ele era Rastafari. O rastafarianismo acredita que Rastafar primeiro, que é o nome do primeiro imperador da Etiópia, ele era contemporâneo de Bob Marley, eles chegaram a se conhecer. O Bob Marley tinha um anel que tem um leão segurando, que é o símbolo da Etiópia, que quem deu para ele foi Rastafar. Rastafari era da igreja batista, ele era cristão, só que o povo da Jamaica acreditava que Rastafari era a reencarnação de Jesus, eles acreditavam nisso, né, piamente, porque Rastafari, quando se tornou imperador da Etiópia, ele disse que traria o povo da Etiópia de volta para a África. Eles disseram, é o êxodo, ele vai levar a gente de volta para a terra prometida. Então o rastafarianismo é uma religião.
O Bob Marley cantava muito a Bíblia, né? Então, por exemplo, ele tem uma música que se chama Exodus, Exodus, Movement of the People, que é Êxodos, né? Ele está cantando o Êxodo e a saída do povo da Jamaica de volta para a África. O Rapa, ele tem muita referência no Bob Marley, né? Então essa coisa que o Lorde, tinha inclusive o Rasta, né? Ele tinha o... Sim, e aquele cabelo, aquela dreadlock, né? Que é uma característica dos Rastafaris, para você ver como o sincretismo está nessas coisas. Por que os Rastafaris têm aquele cabelo que a gente chama de Rastafari, que na verdade se chama dreadlock? Eles não podem raspar o cabelo e nem a barba, eles não podem passar navalha, porque eles têm o voto do nazinerado, eles são nazireus, que é um mandamento do Antigo Testamento, né? Igual Sansão. Igual Sansão, que é essas coisas da Bíblia. Então a gente vai ver o cristianismo influenciando muito, né, essas coisas. E o Rapa, ele bebeu muito de Bob Marley. Então ele traz muito conceito religioso para o dia a dia. E é legal também na música você parar para pensar que ele começa a música fazendo essa convocação e em seguida ele diz: olha, se você não tem fé, você pode ir com a cara e com a coragem, mas se não tem fé, você já começou em desvantagem. Você pode ir, tenta ir, mas vai ser mais difícil. E é assim, né? Você acha que é assim? Sim, eu acho que tem um acerto e tem um erro nisso que ele fala. O acerto é que, de fato, ele reconhece que sem fé é impossível você viver e vencer. A única correção que eu faria é que existe um conceito muito errado no brasileiro hoje, que é a frase que se diz o tempo inteiro: a gente precisa ter fé, o importante é ter fé, tá? Mas fé é confiança. O problema é quando a gente acredita na fé em si, e não na fé em Cristo. Não é o segredo, né? Não é aquela... Exatamente, o segredo tem essa crença de que, né, se você tiver um pensamento positivo, você atrai coisas positivas do universo para você. Então fé seria uma espécie de pensamento positivo, é fé na fé, ou seja, eu venci porque eu tenho muita fé. Tá, mas tem fé em quê? Não, eu tenho fé. Mas fé em quê? Fé, né? Isso é fé na fé. Isso é um erro, né? A fé que a Bíblia nos ensina é a fé, ou seja, a confiança em Jesus. Então a nossa fé, ela tem um alvo, que é Cristo, né? E o erro do brasileiro médio é ter fé na fé. A música trata muito de anjos, né? E anjos tem uma polêmica teológica, eu diria assim, né? Pelo menos eu, assim, que sou nascida e criada na igreja, sempre tive algumas polêmicas teológicas em relação a anjos. Você acredita em anjos? Claro. E você acha que os anjos, ele fala na canção: eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Faz sentido isso teologicamente? Isso para mim é estranho, né? Sou estranho. A gente tem uma passagem na Bíblia muito interessante no Novo Testamento, que, se eu não me engano, Paulo diz em 1 ou 2 Coríntios, que os anjos anelam perscrutar as coisas que Deus faz através de nós. E aí alguns estudiosos interpretam esse texto como os anjos têm vontade de evangelizar, tal como nós evangelizamos. Eles têm vontade de participar da obra salvadora de Cristo, de serem alvos da obra salvadora de Cristo, e não são, né? Portanto, me parece que são os anjos que gostariam de estar no nosso lugar, de serem alvos do sangue de Jesus, né? Então parece que os anjos gostariam que nós cantássemos, né? Gostaria de cantar como nós. E pedir para os anjos cantarem por mim, eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas talvez vamos lá, eu trago para mim, né? Eu penso que, será que ele quer ouvir os anjos louvando a Deus no lugar dele, né? Seria uma experiência maravilhosa. Eu imagino que seja isso. Não, talvez um lugar de descanso, né? Assim, fazendo pensando uma coisa mais fora da caixa, assim. Ele é cantor, né? Então acho que talvez um lugar de descanso. Eu vou pedir para os anjos cantarem por mim, fazer aquilo que eu faço e que me cansa e que de alguma forma me deixa exausta, né? Eu acho que dividir um pouco esse fardo. Porque às vezes a gente, nesse nosso sincretismo, acho que tem muito isso, né? Eu vou pedir para os anjos, as pessoas criam muito quase que numa de dividir, né? A minha responsabilidade, sim, o meu cansaço, a minha fé. Não, o que ele está pedindo ali não é uma intercessão, né? Ele não está pedindo para os anjos intercederem.
ele quer pedir para os anjos cantarem no lugar dele, ele quer ouvir os anjos cantando. Isso é interessante, é interessante. Se a gente pudesse, se você pudesse, né, pedir alguma coisa que um anjo fizesse por você, o que você pediria? Se você pudesse substituir, falar, olha, isso aqui eu deixaria para os anjos. Caramba! Tá aí uma pergunta que eu não sei, cara, eu nunca pensei nisso, nunca passou pela minha cabeça, né? O que eu pediria para os anjos fazerem? Bom, tantas coisas na vida que eu tenho a sensação de que eu não dou conta. Eu gosto de academia, cara, eu tenho prazer naquele troço. Mas trabalhar, né? E naquelas reuniões de horas via Teams que a gente tem fica. coisas na vida que eu tenho a sensação de que são absolutamente humanas, mas que eu tenho a sensação de que eu não dou conta de fazer. Coisas do dia a dia que são pesadas para mim, que eu gostaria que os anjos me dessem um toque. Michel, vai por aqui. Eu já pedi isso a Deus. Falei, Senhor, envia os teus anjos que me orientem. Né? Mas agora, brincadeiras à parte, teologicamente os anjos não podem fazer a nossa parte. Não podem. Ela é nossa, né? Exatamente. Fala, Marisol. Acho que a gente já tem uma pergunta. Oi, a Andréia Sampaio está perguntando, né? A partir do ponto falado, que o nosso país é um país muito religioso, principalmente cristão. Todos nós, de alguma forma, na rua, em casa, sofremos alguma influência teológica, querendo ou não, sim? O tempo inteiro. Não só quando se fala de teologia, mas quando se fala de vida. Tá, a pergunta que ela fez é se nós cristãos sofremos influência teológica do mundo, né? O tempo inteiro. Então, por exemplo, o meu filho, ele é pastoreado o tempo inteiro pela internet. E quando eu falo de ser pastoreado, não estou dizendo que ele eu estou dizendo que ele é aconselhado pela internet. E ele acaba percebendo o mundo como os homens do mundo percebem, né? Um dia desses ele estava falando do evolucionismo, né? Assim, e eu sentei com ele e falei assim, filho, mas não foi assim. E aí ele discutindo comigo, é óbvio que ele ouviu aquilo de um youtuber, né? Então a influência que o youtuber tem sobre ele talvez seja maior do que a influência que eu tenho, né? Então sempre que a gente assiste televisão, sempre que a gente ouve música, sempre que a gente conversa com pessoas, nós influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. E isso vai mudando a nossa forma de ver. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez tosco, tá? Mas um exemplo simples. Tem muitos irmãos da igreja que adotaram, por exemplo, a dieta vegana, tá? Mas o veganismo, ele é antibíblico. Por quê? O veganismo parte de um princípio de pensamento, de um raciocínio do especismo. O que é especismo? É a ideia de que as outras espécies animais, elas são tão iguais em termos de dignidade do que nós. Portanto, o animal, ser humano, não pode dominar outras espécies animais. Isso seria opressão. Então, o vegano, ele não come ovo, não come carne, ele não come, não usa e não veste nada de espécie animal, porque ele acredita que a dominação do ser humano sobre os outros animais, qualquer espécie de dominação, de você criar galinha, de você pegar o ovo da galinha e usar para o seu benefício, é uma dominação. Ele acha que isso é um pecado, vamos dizer assim, tá? Só que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, no mandato cultural, fala para o homem dominar sobre tudo. É óbvio que o domínio do homem sobre os animais tem que ser um domínio responsável, mas fala para o homem dominar sobre tudo. A dieta que a Bíblia nos ensina é uma dieta que inclui carne. Portanto, ser cristão e ser vegano, você teve uma influência teológica, tá? Não está falando de Deus? Não está falando de Deus, mas tem uma cosmovisão, uma visão de mundo que não contempla o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, o homem tem uma dignidade superior aos outros animais. O especismo, a ideia de que o homem não pode se sentir uma espécie superior e privilegiada às outras espécies, é um equívoco teológico.
E tem muito a ver com isso que você falou até no início dessa nossa influência diária, multicultural, de todas as religiões, todo esse nosso misticismo, querendo ou não, a gente todo dia é influenciado por isso, né? Você vai ver a pessoa que é nascida e criada na igreja que vai falar, bate na madeira, né? Ou alguma coisa desse tipo, né? Então, tem a ver com isso, a gente está o dia inteiro, o tempo todo ouvindo, né? Sim. E a gente acaba acreditando ou pegando, se apropriando um pouquinho de uma religião, de outra. Superstição, ter medo de passar debaixo da escada, coisas desse tipo, né? Nossa, superstição brasileira tem muita, né? É. A gente tem o tempo todo. Tem mais pergunta? A Andréia enviou um comentário para gente, lembrando da música do Renato Russo, que cita o trecho da Bíblia, né? 1 Coríntios 13. Ela pediu para abordar um pouquinho, né? Sem sair do nosso tema ali, anjos, falar um pouquinho sobre essa música. É preciso amar como se não houvesse amanhã, né? É mais do mesmo. A gente encontra aqui no Renato Russo também um encantamento dele sobre a Bíblia. Ele era encantado pelo texto bíblico, né? E ele reproduz o texto de forma mais literal do que o Rapa, que está fazendo apenas uma menção poética, né, ao que a gente entende ser a Santa Ceia. Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente. Se a gente deduzir que o Rapa está falando da Bíblia, a gente tem um trecho da Sim, Bíblia para muitos falar textos, né? Essa ideia de você ter um livro antigo que te ensina sobre a vida, né? O cristianismo tem esse livro, é a Bíblia, e é óbvio que ele está se referindo a ela. E um texto que mostra que a vida é dura, difícil. Por exemplo, aquele texto de Jesus onde ele fala: no mundo tereis aflições, né? Ou seja, o mundo é um mundo de aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ou seja, o fato dele ter vencido o mundo não nos livrará de aflições, mas ele diz que as aflições não podem vencer o nosso bom ânimo. Ele quer que a gente tenha bom ânimo apesar das aflições. Então a vida é dura, a vida é difícil, né? E a Bíblia nos diz exatamente isso, mas ela nos encoraja, o próprio Cristo nos encoraja a não perder o ânimo e a esperança, né? Porque ele venceu o mundo. E ela pode ser linda em qualquer continente? Linda em qualquer continente. Olha o que eu preguei aqui hoje, né? Exatamente. Quando o salmista diz: toda a terra está cheia da bondade do Senhor, né? A gente tem que treinar os nossos olhos para enxergar toda a bondade de Deus manifesta em todos os cantos. A vida pode ser bonita, né? Em todos os continentes, sem dúvida. O cara é um bom teólogo, né? Ele é um bom teólogo. A gente leu num site, a música Anjos, para quem tem fé, traz uma mensagem profunda, mostrando que a fé pode nos tirar de um lamaçal sem vida, para um lugar onde os anjos cantam a alegria de viver uma vida boa, pautada pelo brilho da palavra. Essa afirmação é válida ou é forçação achar que a música traz essa verdade tão profunda? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a música traz exatamente isso. Ele usou uma linguagem religiosa, né, mas não evangélica, né? Porque o evangélico, ele tem os cacuetes evangélicos, a gente tem um linguajar todo próprio, né? Ele usa uma linguagem religiosa com figuras bíblicas e com verdades bíblicas para ensinar que a vida é difícil, mas ela é bela em todos os cantos, né? Ele está fazendo referência a um livro sagrado, e nós temos esse livro sagrado. Ele faz referência a um sacramento, que é a Santa Ceia, que é o nosso sacramento sagrado, né? Ele faz referência à fé. A única coisa que eu acrescento aí é o que eu já falei, que ele fala da fé na fé, mas a gente tem que direcionar a nossa fé para alguém, né? Que é Cristo, que é uma pessoa, não é alguma coisa, né? Porque às vezes a nossa fé falha. Quando a minha fé falta, aí é que eu preciso mais de Cristo. Eu gosto muito daquele texto onde Pedro pergunta se pode andar sobre as águas. Jesus diz que pode, e ele começa a andar, de repente ele afunda, né? Jesus estende a mão e ele diz: ó Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, tira ele de dentro d'água, vira para ele e diz: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, a gente precisa ser salvo
mesmo quando a gente não tem fé. Ali, Jesus estava salvando Pedro da incredulidade. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando a gente duvida, a gente não tem fé. Ele deixou de salvar Pedro porque Pedro estava duvidoso, porque não tinha fé? Não, não deixou. Ele salvou Pedro na incredulidade e da incredulidade. Então, eu não posso confiar na fé, eu tenho que confiar em Jesus, mesmo quando eu não tenho fé. Eu gosto daquela passagem do pai de família, daquele pai que o seu filho estava endemoniado, e aí ele pede para Jesus libertar o filho dele. Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer? Ele diz: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, né? Eu creio que, ele está dizendo em outras palavras, eu creio que você pode fazer, apesar da minha falta de fé. E a gente tem dificuldade, né? Na verdade, a gente às vezes como cristão acha que a gente tem fé o tempo todo, ou que a gente está o tempo todo. Hoje você falou um pouco disso também na pregação. A gente está o tempo todo feliz. Não, a gente não está feliz o tempo todo, e a gente tem hora que falta fé, né? Não, a gente não tem certeza o tempo todo. Queria eu ter, né, convicções e certezas sempre assim. E é engraçado que o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, e aí uma oração que ele fez um dia desse, ele na oração dele falou: Deus, eu queria acreditar mais em você, eu acho que eu acredito pouco, me ajuda a acreditar em você. E é um pouco isso, né? A gente tem que acreditar, pedir a Deus para que dê fé mesmo o tempo inteiro, né? E é interessante o que você falou, porque eu acho que a gente, no meio desse todo esse nosso sincretismo, focar, né? Focar em que Deus, no Deus que a gente serve, né? Porque senão eu vou, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente poderia citar 500 canções aqui que vão tratar disso, né? Mas não vão tratar da fé verdadeira em Cristo, né? Sim, porque a fé é um sentimento, né? Ela é crença, é convicção, mas a Bíblia também fala de fé como conceitos teológicos, né? Por exemplo, nós temos uma coisa chamada confissão de fé. A igreja presbiteriana, ela prescreve, ela subscreve a confissão de fé de Westminster. E o que é uma confissão de fé? É um apanhado de convicções bíblicas, né? Então a fé, ela não é só um sentimento de confiança, a nossa fé, ela também é repleta de conteúdo, né? De convicções, de teologia, de afirmações, né? Então a fé, ela também é intelectual, é uma fé inteligente, pensada, cheio de doutrinas, né? Ou seja, nós temos doutrinas da fé, né? E isso é muito importante, porque o problema do brasileiro não é incredulidade, pelo contrário, o brasileiro, ele é excessivamente crédulo, né? O que falta no brasileiro é doutrinas que vão nortear a sua fé, e aí só o livro antigo, né, pode trazer essas doutrinas que vão dar norte, né, a como crer, né? Quando a gente pega todas essas músicas, e Anjos é um exemplo desse, assim, de que as pessoas de alguma forma traduziram teologicamente o seu cristianismo, a sua fé ali na música, você acha que isso agride a teologia ou a nós de alguma forma, assim, a nós no sentido de protestantes, evangélicos e tal, ou isso se enquadraria um pouco naquela coisa de Jesus, tipo, os que não são contra nós são a nosso favor? Eu acho que se agride para o bem. Eu acho que o não cristão, quando produz teologia, ele nos humilha, mas é uma humilhação que a gente tem que abraçar. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente, orientados pela astronomia, ou astrologia, orientados pela astrologia, que era uma coisa antibíblica, eles descobriram o nascimento do Messias. Eles foram atrás do nascimento daquele rei para adorar e para dar presente. Eles chegam em Jerusalém, procuram o rei de Israel, Herodes, perguntam sobre o rei, eles não sabem do que se trata. Herodes chama os religiosos e os doutores da lei e pergunta: onde é que o Messias vai nascer? Os doutores da lei mostram com precisão onde é que o Messias iria nascer, em Belém. Porém,
os doutores da lei não reconhecem Jesus quando vêm. Os magos do Oriente, que não eram judeus, não conheciam a Bíblia, através da sua religião, que era proibida pela Bíblia, são orientados até Jesus, reconhecem Jesus, adoram Jesus, presenteiam Jesus. E os doutores da lei, teólogos de Israel, não conseguem perceber teologicamente. Teologicamente, eles são irrepreensíveis. Eles conseguem dizer com precisão no Antigo Testamento em que cidade o Messias nasceria, mas eles não foram lá adorar o Messias, eles não ouviram a voz de Deus, eles não reconheceram o Messias, crucificaram o Messias. Então, quando não cristãos reconhecem o nosso Senhor melhor do que a gente, isso deve nos deixar mais humildes. Fala, tem mais pergunta, Michel? O André enviou aqui pelo YouTube. Você disse que acredita em anjos, né? Mas você acredita que eles interagem e participam dos eventos do nosso dia a dia, como naquele filme Cidade dos Anjos? Sim, acredito. A Bíblia diz com clareza, sobretudo o livro de Hebreus, diz que os anjos são ministros de Deus a nosso serviço. A nosso serviço, ou seja, eles nos servem, eles nos dão livramento, né? No Antigo Testamento, por exemplo, você tem muitas passagens que a gente chama de teofania, aparições de Deus no Antigo Testamento, que na verdade não foi o próprio Deus, foram anjos. E o texto deixa claro que era um anjo do Senhor. Mas quando eles falavam com esses anjos, eles chamavam de Senhor, como se fosse o próprio Deus. Portanto, quando Deus nos salva, quando Deus nos dá livramento, quando Deus interage conosco, é muito provável que seja um anjo fazendo isso. Tiago, a carta de Tiago no Novo Testamento, nos conta que nós devemos receber todas as pessoas que nos pedem ajuda e que vêm à nossa porta, porque no Antigo Testamento alguns receberam anjos. Dá a entender que é possível que a gente esteja no nosso dia a dia, em alguns momentos, interagindo com anjos e a gente não saiba que é um anjo. Por isso ele diz que nós temos que ser receptivos às pessoas quando elas nos solicitam. Olha que coisa interessante, está no Novo Testamento, né? Então é por isso que é possível que a gente interaja com anjos no dia a dia, né? Aconteceu uma coisa comigo uma vez, eu voltava de viagem de Cabo Frio, e eu estava dirigindo, eu e a minha esposa do lado, e de repente eu ouvi um barulho no capô do carro, tá? Bum, bum, bum. Eu estava com a minha prancha estava amarrada no rec, eu ouvi bum, 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 bum no capô do carro. Eu falei, alguma coisa deve ter soltado e estava batendo. Só que se tivesse batendo, seria um barulho intermitente, né? E ritmado, mas não, bateu de forma estranha, né? E eu fui parando o carro, e eu parei o carro no acostamento, ato contínuo, a 50 metros, 30, 50 metros mais ou menos à minha frente, todos os carros começaram a frear, os carros pararam, e uns caras saíram de fuzil de um carro, renderam um outro sujeito, arrancaram o cara do carro, botaram ele dentro do outro carro, outros caras entraram e foram embora. Eu não tenho dúvida que um anjo bateu no capô do meu carro para eu parar, para eu não participar, mas eu poderia ter batido naquele carro, eu poderia ter ficado nervoso, dado ré, e os caras terem atirado em mim, não sei o que poderia acontecer. Eu não tenho dúvida que foi um anjo que bateu no capô do meu carro várias vezes, até que eu encosto e esse evento acontece. Nossa, assim, é muito interessante a gente parar para pensar que a gente às vezes não, essa coisa dos anjos é uma coisa que às vezes a gente na igreja fala pouco, né? A gente fala muito dos anjos ali, fala para Maria, né? Ali naquelas passagens mais clássicas. Mas pensar nisso que você falou, porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente distancia. A gente fica às vezes... Tem mais uma pergunta. Fala. A Letícia falou, quando eu era adolescente eu tinha medo de acreditar demais, pois aprendi na igreja que os que tivessem muita fé seriam duramente perseguidos. Por que essa apresentação assustadora que alguns fazem da fé? Ela falou que quando ela era mais nova, ela tinha muito medo de acreditar demais, porque diziam que aqueles que tinham muita fé seriam muito perseguidos. E qual é o final da pergunta, Marisol?
Por que essa apresentação tão assustadora da fé? Porque essa apresentação tão assustadora da fé. Fazendo um parêntese rápido com a pergunta da Letícia, isso é uma coisa legal de falar, porque eu acho que eu falo muito isso na minha vida, porque eu acho que a gente, quando eu era mais nova ali, né, na igreja, a gente vivencia um Deus, às vezes, na igreja, muito com a lupa lá do céu, te olhando, eu estou aqui no meu trono de graça, te vigiando, né? E eu acho que, como a gente está falando aqui para os jovens, eu acho que é super legal a pergunta da Letícia, porque a gente passa por várias vezes, enquanto jovem, achando isso, né? Que tem um Deus lá da Idade Média. Então, esse medo de ter fé, porque quem tem muita fé vai ser perseguido, na verdade, Jesus diz que os seus discípulos seriam perseguidos. E se nós somos discípulos de Jesus, a gente vai ser perseguido. Vou contar um outro exemplo meu. O meu pai era ateu, e um ateu militante, né? Então eu não tive uma criação religiosa. Ninguém na minha família, exceto a minha avó, era cristã, né? Ninguém na minha família. O meu pai me proibiu de ir para a igreja, né? Eu li a Bíblia e Jesus diz que os seus discípulos seriam perseguidos pelos da sua própria casa. Quando foi que eu descobri que eu era discípulo? Quando o meu pai começou a me perseguir, né? Por causa da minha fé. Ele reclamava porque ele saía de casa, me via lendo a Bíblia, voltava para casa, me via lendo a Bíblia, me chamava de idiota por isso. Ele me interrompia quando eu estava orando. E eu dizia, pai, respeita a minha fé. Ele diz, filho, eu não posso respeitar você falando sozinho, como se existisse alguma coisa aqui, cara. Eu tenho que te libertar disso, sabe? Eu comecei a ficar feliz, porque eu descobri que eu era discípulo de Jesus, quando meu pai me perseguia. O meu melhor amigo se afastou de mim, porque eu fui no aniversário dele e eu comecei a falar da Bíblia. Eu não tinha entrado para nenhuma igreja até então, mas eu estava apaixonado por aquele livro que eu estava lendo, né? E ele falou, pô, cara, tu estragou minha festa, meu irmão, só falava de Bíblia, né? E aí, dali a gente nunca mais se viu, sabe? Ele foi meu amigo dos 9 anos de idade até os 18, a gente só andava junto. E de fato, eu comecei a me tornar esquisito, né? Esquisito, porque eu comecei a deixar de ser aquela pessoa que eu era. E isso traz algum nível de perseguição? Sim, se a perseguição do meu pai pode ser considerada uma perseguição, se o distanciamento do meu amigo, né, traz. Só que ao invés de me deixar triste, isso me deixava feliz, porque eu descobria que eu era discípulo de Jesus, né? Eu não tinha nenhuma referência de igreja, nem nada. Então tudo depende de um ponto de vista, né? Foi essa a pergunta dela? Foi. Eu respondi bem? Respondeu sim. Tem mais alguma pergunta, Marison? A Camila tinha feito um comentário, em cima do comentário eu vou fazer a minha pergunta. Ela falou, nós temos acesso direto a Deus. Os anjos, nesse caso aí da música, né? Vou pedir para eles cantarem por mim. Não estaria fazendo esse intermédio entre mim e Deus? Pois esse seria se ele estivesse pedindo aqui nessa música para os anjos intercederem por ele, né? Aí é um grande erro teológico, né? É uma idolatria você pedir que alguém faça por você, né, o que você mesmo pode fazer. Mas eu não acredito, bom, eu não preciso defender o Rapa, né? Não preciso defender. Eu acho que aqui é só uma poesia. Ele está pedindo para os anjos cantarem por ele, porque talvez os anjos tenham algo melhor para dizer a Deus, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de que, por exemplo, quando eu estou pregando, eu gostaria muito de ser poeta, para poder falar da beleza de Deus à altura do que Ele merece, né? Mas eu não tenho essa habilidade. Então eu entendo assim, que Ele só está pedindo para os anjos cantarem por Ele à altura do que a vida pode ser cantada, né? Deus pode ser cantado, enfim, eu imagino que seja isso. Não, e é legal você falar isso, que a gente não tem um compromisso aqui de defender, né, a música, a gente não está defendendo a música, a gente quer entender o contexto teológico, trazer um contexto teológico, que talvez a música nem tenha essa pretensão, né, de ser teológica. Mas é interessante a gente pensar que, assim, ele não está pedindo ali, realmente, vou pedir para os anjos, mas não é uma questão de intercessão.
e se o fosse, estaria errado teologicamente, porque aí não tem intermediário, não é Sim, isso? Entre exatamente. a gente e Deus. Né? Exatamente. O único intermediário é Jesus. Sim. Né? Acho que isso é legal a gente deixar aqui, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso que ela tentou afirmar ali. Os anjos não estão fazendo a gente não acredita assim, né? Que eles fazem esse meio de campo ali com Deus, porque não precisa. Não. Né? Não O mesmo. véu se rasgou e temos acesso direto ao Pai. Com certeza. Gente, eu acho que é isso. Léo, tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Marisol, tem mais alguma pergunta? Não, eu queria fazer uma pergunta final, na verdade, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, realmente? Sim, sim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A vida não tem fim para ninguém, né? Essa informação. Peraí, vamos voltar aí nessa Nós frase, que essa vamos- frase é boa. nós vamos A viver- pergunta foi: para quem tem fé, a vida nunca tem fim? A vida, a nossa alma, né, é eterna. Então eu acredito que tanto aqueles, todos que vão morrer desse estado de vida e vão para um outro, né? Seja para o céu, seja para o inferno, como diz a Bíblia, infelizmente. Infelizmente, parece que eu estou dizendo que eu teria uma história melhor para escrever para os homens do que Deus, né? É uma pretensão de querer ser melhor do que Deus. Mas falando de Santo Agostinho novamente, Santo Agostinho diz o seguinte, porque Deus diz no jardim que se o homem comesse, ele morreria. E o homem não morreu, tal como nós conhecemos a morte. Então, o que significa isso? Santo Agostinho diz assim: não sei se vivo uma vida mortal ou uma morte vital. Ou seja, o tipo de vida que vivemos, comparado ao tipo de vida que tínhamos no jardim, ou que teríamos caso não tivéssemos pecado contra Deus, o tipo de vida que temos pode ser comparado como morte. Então nós vivemos uma vida mortal, não porque vamos morrer, mas porque fomos de tal forma afastados de Deus, que o tipo de vida que temos se chama de morte. O inferno, portanto, vai ser um afastamento de Deus tão maior que é considerado morte, mas eles continuarão existindo. O céu, né, é uma vida tão melhor que essa, que é chamado de vida, tá? Porque Jesus diz que nós vivemos uma vida mortal, né? Tanto é aqueles que estão mortos, Jesus diz, né? Aqueles que estão mortos. Nós vivemos, mas estamos espiritualmente mortos. Quando nos convertemos, saímos da morte para a vida. Quando morrermos aqui e abrirmos os olhos nos céus, aí viveremos ainda mais plenamente o que pode ser chamado de vida, né? Mas Santo Agostinho diz que essa vida, ele não sabe se é uma vida mortal ou uma morte vital, porque morte é distanciamento de Deus, né? Mas de fato, para quem tem fé, a vida não tem fim, porque viveremos eternamente na presença do Pai. Michel, muito obrigada. De nada, eu eu que adorei, adorei o nosso papo. E assim, eu acho que é muito legal a gente reforçar isso. Isso é um projeto que a gente vai ter com os jovens. Teologia é possível, vamos conversar sobre isso, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, porque não é uma coisa distante, todo mundo pode falar, né? E a gente pode discutir isso em vários cenários e em várias coisas. A gente pode pegar um texto bíblico, pode pegar uma música, pode pegar uma poesia, né? E tudo tem teologia e tudo tem um pouco da essência de Deus. Obrigada por essa conversa, Eu que agradeço. viu? Pela sua disponibilidade. E você não perca o nosso próximo episódio, a gente vai voltar. Um beijo, gente, valeu. Tchau, gente, obrigado.